Queridos amigos e irmãos, estamos aqui fazendo mais um vídeo de reflexões no canal do Grupo Fraternal Hilarion para os nossos adiantamentos espirituais através do estudo do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos, né? E para tanto, vamos nesse instante nos concentrarmos em nós mesmos para o aprendizado que vamos decorrer da lição de hoje, que inserida no livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, o livro de Caminho, Verdade e Vida. Para tanto, nesse instante, vamos nos ligando com o nosso anjo guardião, esse espírito amigo que Deus nos dá para a nossa melhor conduta dentro desta existência. A nossa ligação com os mentores do Grupo Fraternal Hilarion, com o próprio Hilarion de Montenegro, o espírito amoroso que nos acolhe e nos ampara. Assim, serenos, irmanados com estes amigos espirituais, elevemo-nos até as faixas vibracionais de Maria de Nazaré. Ela que intercede por todos nós nos nossos momentos de provas e expiações e nos envolve no seu manto de amor. Com esta mãe maravilhosa, vamos até Jesus, o irmão maior. Ele que veio até nós trazer o caminho, a verdade e a vida para o nosso progresso espiritual. E como mestre, vamos a Deus Pai. E hoje as nossas preces a Ele dirigidas são de profundo agradecimento por tantas e tantas dádivas recebidas, por este momento de comunhão espiritual, pela oportunidade do aprendizado, pelo amparo recebido através dos bons espíritos na nossa jornada terrena. E a Ti, Pai, nós pedimos a permissão nesse instante para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Ti. E assim, mais harmonizados e preparados, esta lição que nos traz Emmanuel a respeito de um trecho do Evangelho de Mateus, que se encontra no capítulo 26, versículo 58. Diz o seguinte: E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. E aí nós sabemos que é uma passagem dos evangelhos muito conhecidas, tratada inclusive pelos diversos filmes sobre a vida de Jesus e o processo da crucificação e que ocorreu com o nosso mestre. Nós sabemos, e Jesus já tinha precavido a Pedro de que ele, quando no limiar do testemunho que deveria dar, ele o negaria o mestre por 3 vezes antes que o galo cantasse pela manhã. É exatamente nesse momento em que Pedro acompanha Jesus quando ele é preso pelos soldados lá do Sinédrio, vai lá naquele pátio, fica junto dos criados. E quando questionado por aqueles que lá estavam, se ele não era um dos seguidores do mestre, né? Ele o nega, não, eu não sou não, eu estou só aqui de passagem, alguma coisa do tipo, né? E este fato, esta inquirição que lhe fazem sobre ser ou não um discípulo, um seguidor de Jesus, ele nega 3 vezes, até que o galo cante, pois já se aproximava o amanhecer daquele dia, né? Daquilo que hoje nós comemoramos até hoje como a Sexta-feira Santa. Pois bem, Emmanuel, nesta lição, ele nos traz uma reflexão de que muitas das vezes, né, estes fracassos nossos decorrem de um desatento às advertências que o Jesus nos traz no seu Evangelho, na Boa Nova, né?
Então ele se expressa dessa forma. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro na desatenção para com as advertências recebidas. Jesus já tinha o advertido, né? Então, com essa desatenção. E segue Emmanuel na reflexão de que muitos de nós, ditos cristãos, né, também ainda nos encontramos muito desatentos das advertências de nosso Mestre Jesus. Né? Nós tomamos agora por base as advertências nos trazidas por Jesus no Sermão da Montanha. Né? O Sermão da Montanha, ele se encontra em Lucas, mais resumidamente, mas também se encontra mais abrangente nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E neste sermão, Jesus nos faz uma série e infinitas advertências sobre a nossa conduta para o processo de evolução. Né? Em determinado trecho, Jesus nos aconselha, né? Se a nossa justiça não for maior do que a dos sacerdotes e dos fariseus, nada faríamos de especial. E ele nos conclama, o mestre, né? Advertindo-nos das diversas posições que nós tomamos para a nossa evolução espiritual. Isto porque, infelizmente, até hoje, no decorrer de muitos séculos, nós ainda aceitamos o Jesus como Salvador da nossa vida terrena. Quando hoje, através da doutrina espírita que nos consola e também nos esclarece bastante, né, começamos a perceber nas boas novas do nosso mestre, né, a essência da nossa evolução espiritual, decorrente, inclusive, dos nossos processos evolutivos quando espíritos encarnados. Mas a essência da mensagem de Jesus nos diz fundo como espíritos em processo evolutivo, alunos que, ainda desatentos das lições do nosso Mestre Jesus, nos enveredamos ao longo do tempo por diversos caminhos escusos, fugindo-nos dos processos naturais do nosso caminhar em direção a Deus, nosso Pai, a nossa espiritualidade maior, superior. Pois bem, para nossa reflexão deste trecho que Emmanuel nos traz sobre estarmos, inclusive, como Pedro, desatento às advertências, né? Em determinado momento do Sermão da Montanha, Jesus vai nos conclamar a perfeição da lei antiga. Né? Nós sabemos que muitas vezes as leis mosaicas, que foram tanto quanto um pouco mais rígidas pela dureza dos nossos corações naquela época, mas que Jesus que traz agora a lei do amor, a lei do perdão, a lei da reconciliação. Né? E, em determinado trecho, ele nos diz o seguinte: ouviste os antigos dizer, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. E Jesus diz, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Essa é uma das grandes desatenções nossas como cristãos ao aconselhamento, à advertência de Jesus de amarmos os nossos inimigos, e principalmente para nós espíritas cristãos que já temos um entendimento pela doutrina consoladora para os processos da justiça e da misericórdia divina de Deus nosso Pai a respeito dos processos reencarnatórios. Quando Jesus nos fala para amar os inimigos, e nós entendemos ao longo dos séculos que era difícil amar a quem nós não gostávamos ou de quem nos odiasse igualmente, né? Ficou difícil de compreendermos esta lição, esta advertência primorosa de Jesus. Mas, com o advento da doutrina consoladora, nós começamos a entender nos processos da reencarnação que se em dada existência nós prejudicamos alguém
ou fomos prejudicados, ou mutuamente nos prejudicamos, nós formamos um antagonismo com algum espírito, com algum outro ser humano, fazendo com que nós nos tornássemos inimigos. Se bem que é uma palavra que hoje achamos por demais forte, mas que este inimigo nada mais é do que um ser que passou, que teve relações conosco em determinada existência e mantivemos um antagonismo, um distanciamento, né? E a palavra inimigo, e principalmente nos meios espíritas, quando nós falamos que somos perseguidos, né, por vingança, né, tenhamos a compreensão de que um inimigo não se faz gratuitamente, né? Um inimigo ou alguém que queira se vingar não é uma coisa que se faz do nada. É decorrente das nossas próprias atitudes, é decorrente das nossas próprias ações, de um para com o outro ou de ambos, em comuns, né? Pelos desentendimentos, sabe-se lá por qual motivo. Nesse sentido, é que Jesus, com a doutrina da reconciliação, para termos o amor fraternal no nosso processo evolutivo, que ele diz para amarmos os nossos inimigos, porque nada mais é este que entendemos como nosso inimigo, um ser que nós, em determinado momento, nos relacionamos com problemas mais graves, ambos, e hoje nós devemos nos reconciliar e procurarmos nos entender. Esta desatenção à instrução do nosso Mestre Jesus faz com que nós, infelizmente, por inúmeras existências, passamos a deixar para uma outra encarnação o processo de reconciliação. Se nós abrirmos a nossa mente nesse instante a estas advertências do nosso Mestre e vermos à nossa volta pessoas com as quais nós ainda não temos a devida afinidade, com as quais nós nos mantemos afastados, nós temos esta advertência do Mestre que são exatamente com estas pessoas que nós devemos procurar amar, entender e procurar a reconciliação. Muitos poderão dizer, mas eu já tentei e a pessoa não aceita. Aí é um problema daquela pessoa. Mas o problema é para que nós estejamos predispostos, nós que começamos a ter o entendimento dos ensinos de Jesus, a avançarmos na direção do bem, da prática da reconciliação, do amor àquela pessoa que nós não queríamos anteriormente bem e que ela talvez ainda não nos queira tão bem quanto nós gostaríamos que fosse. Então, nesse sentido, é que muitas vezes Jesus coloca o perdão como a condição sine qua non para a nossa própria liberdade de ficarmos presos a uma série de inimigos e podermos evoluir, estarmos livres. A respeito do perdão, nesta semana com colegas numa aula dentro do Grupo Fraternal Hilarion, onde falávamos de processos de felicidades e infelicidades relativas, né? Em dado momento saiu o assunto de que muitas vezes, né, nós ainda no processo evolutivo, sabemos muito que temos que perdoar, mas também como nós em outras existências não estávamos tão aperfeiçoados no momento que estamos hoje, nós também cometemos muitos deslizes, né? Então, muitas das vezes, mais do que perdoar, nós necessitamos pedir perdão, né? Temos a humildade, porque nós também erramos. Nós estamos ainda num estágio onde carregamos muitas imperfeições, muitos defeitos, muitos vícios. Temos virtudes? Sim, temos, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Então, com este reconhecimento da nossa situação de espíritos ainda imperfeitos, né, muitas das vezes nós temos que pedir perdão. E em dado momento aí perguntamos, né, se alguém fazia alguma oração
pedindo a Deus para não nos perdoar pelos nossos erros, né? É evidente que todos falaram, não, nunca fiz uma oração dessa. E aí é a advertência do mestre, né? Com certeza, quase ou todos nós fazemos todo dia essa prece, pedindo para Deus não nos perdoar se nós não perdoamos os nossos irmãos, né? A prece divina que Jesus colocou no Sermão da Montanha, ensinando-nos como devemos nos dirigir a Deus, nosso Pai, em dado momento ela nos diz: perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ora, se eu não perdoo aqueles que me devem, estou pedindo nesse momento em prece a Deus, nosso Pai, para que Ele não me perdoe igualmente. Perdoa assim como eu perdoo. Ou seja, se eu não perdoo, eu estou pedindo ao Pai que não me perdoe. Veja que muitas das vezes nós estamos tão desatentos, até na prece decorada e falada automaticamente, e nós não refletimos daquilo que nós estamos orando e falando, e essa desatenção nos coloca numa situação que hoje nós começamos a refletir, meu Deus, o que eu estou fazendo? Do meu espírito, da minha evolução. Eu não estou perdoando este ou aquele irmão e eu estou rezando o Pai Nosso todo dia. E eu tenho tantos débitos a resgatar de tantas outras existências, inclusive muitas das vezes dessa existência mesmo. Ninguém aqui está dizendo que nós tenhamos que ser perfeitos. Nosso estágio evolutivo é tal de que nós ainda como alunos em aprendizado, Deus nos permite ainda errar. Ao aluno é permitido errar. Não é permitido permanecer no erro. E é o que nós temos feito ao longo de inúmeras existências, no decorrer destes séculos, depois que Jesus veio nos trazer as advertências do nosso caminho evolutivo. Tenhamos nós hoje a consciência, com esta lição que traz-nos o Emmanuel, de que se Pedro falhou ao negar o Jesus naquele momento de aflição em que ele se encontrava, onde ele via que igualmente se revelasse que era um dos seguidores do Mestre, também poderia estar ali preso, né? Nós não temos esta situação premente, nós temos uma vida na qual nós podemos refletir mais aprofundadamente a respeito das nossas atitudes e da falta de atenção que nós temos com as advertências de nosso Mestre Jesus. Não estamos pedindo aqui para que corrijamos todas as nossas ações do dia para a noite, mas que, através desta pequena lição, através desta pequena reflexão que estamos fazendo em torno de um trecho do Evangelho, onde sabemos das atitudes do Pedro, né? Possamos nós nos corrigirmos e termos esta atenção mais voltada para os ensinos de nosso Mestre. Eu particularmente, e eu evidentemente também tenho todas as minhas falhas e defeitos e vícios, né? Mas eu tenho como que para comigo que o Sermão da Montanha do nosso Mestre Jesus é a máxima advertência para a minha evolução espiritual, para a obtenção do meu processo evolutivo dentro de um processo bem programado, bem racional de processo de evolução. Estudem. Não só leiam e estudem, mas pratiquem o Evangelho de Jesus. Esta é a advertência que nos faz o Mestre para todos nós, que nos dizemos principalmente cristãos. E assim, queridos amigos e irmãos, hoje nós deixamos aqui estas pequenas reflexões a respeito do tema escolhido para este nosso vídeo, do Grupo Fraternal Hilarião, contando com que vocês, assim como nós, desejosos de divulgarmos as advertências e o Evangelho de Jesus,
os princípios consoladores e esclarecedores da doutrina espírita, faço com que estes vídeos do nosso canal do Grupo Fraternal Hilarion possa ser divulgado para os nossos amigos e irmãos, nossos familiares, para cada vez mais termos mais espíritos conscientes da sua existência espiritual no caminho da evolução. Fique com Deus. Muito obrigado.